príncipes! Hoje o nosso papo tá muito legal, cara. É um papo que eu adoro, é um papo que eu sou militante, que é inclusão. Hoje a gente vai falar com uma pessoa que tem domínio total do assunto. Domínio total, todo mundo, a gente vive estudando, né? Mas tem muito domínio sobre o assunto, uma pessoa que eu sou fã do trabalho, uma pessoa que eu te digo assim, cara, é de verdade. Ela não trabalha só na frente das câmeras, ela não trabalha só na frente do... Ela trabalha full time em função da causa. E olha, você que ainda não é inscrito no canal, te inscreve, compartilha, comenta e leva esses bate-papos, porque tem muita relevância para muita gente. Muita gente precisa escutar. Eu estou aqui com a Nay Barbalho, Nayara Barbalho, essa lindeza. Nay, para quem não te conhece ainda, quem é a Nay Barbalho? Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que eu espero que a gente possa colocar muita informação de qualidade hoje, agradecer também tuas palavras. Eu não sei não tudo, muito pelo contrário, eu estou sempre aprendendo e aprendendo também com as famílias e essa troca é muito importante. Bem, eu sou advogada, eu tenho 3 filhos, tá? E fiz especialização em autismo. Passei no concurso do Estado, sou concursada do Estado e hoje estou como coordenadora estadual de políticas para o autismo, desde 2020. Sim, como é essa luta diária, Nay? Então, Guto, tudo começou em meados de 2015, 2016, quando, numa consulta de rotina, e aí, atenção, papais e mamães, para essas consultas de rotina da primeira infância, né, que uma pediatra do SUS, inclusive, disse que começou a me fazer algumas perguntas, né, sobre o desenvolvimento do meu filho. Até ali ele tinha 1 ano e meio. Pequenino, né? Muito pequenino. E justamente era naquela consulta de 1 ano e 6 meses, e ela começou a me perguntar, olha, mas ele não está falando ainda? Olha, ele está andando na pontinha do pé? E como é quando vocês conversam com ele? Ele interage com as outras crianças? Começou a me fazer algumas perguntas e ela disse, olha, o Pedro está apresentando sinais, características de autismo. E eu vou te encaminhar para uma especialista e para vocês iniciarem o quanto antes o tratamento. Aí você veja, eu advogada, meu marido advogado, nós nunca havíamos ouvido falar em autismo. Fomos procurar no Google. Por isso que é tão importante. Isso aconteceu há Pouquíssimo 4, tempo. 5 anos atrás. Pouquíssimo tempo. Então a gente precisa Um realmente assunto, falar. sabe? E é engraçado isso daí, porque o autismo sempre existiu. Mas antigamente as pessoas diagnosticavam como qualquer outra coisa que não fosse isso. Até porque tu, como mãezinha, tem uma pressão, uma barreira de querer aceitar que seja realmente isso. Como foi para ti, Nay? Olha, a gente não posso mentir, não posso ser hipócrita aqui. Você receber um pretenso diagnóstico, né, de alguma deficiência é um choque, é um baque. E a gente passa, assim, por um período que a gente chama de luto do filho esperado. O que hoje, com tudo que já vivi, vejo que é uma bobagem. Muito. Porque nenhum filho é como é esperado, né? Cada um é como é, essa é a realidade da vida. E naquele momento, eu conversei muito com meu marido e ele também ficou desnorteado, chorou um final de semana inteiro. Porque é difícil, né? Claro, porque é difícil, Entender porque você no desconhece, começo, né? Por isso que é muito importante a gente falar aqui que, assim, o desconhecimento é que leva ao preconceito. Porque quando você se apropria do assunto, quando você vê as rotas, os caminhos que a gente pode seguir, que existem outros caminhos, outras mudanças de rota, o preconceito diminui. E, na verdade, a primeira barreira, como você bem colocou, é a barreira dentro da família. É engraçado, né? Porque, olha, eu, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que é autista, filha do meu irmão, a Luma, e
E a gente diagnosticou muito cedo e de forma que a gente acha até muito inteligente, a gente não resolveu tapar o sol com a peneira. Sim. Então, bora para as terapias, bora fazer. Se vamos cuidar. Isso. E é o que eu acho que tem que acontecer. E Com certeza, porque assim, o autismo, ele é uma deficiência que a gente chama invisível, né? Então, é por isso que as pessoas, as famílias têm dificuldade de aceitar realmente, porque fisicamente você não vê nada, né, de diferente. Então, por que a gente precisa intervir o quanto antes, mesmo sem diagnóstico fechado? Porque isso é que vai fazer a diferença no futuro, na vida futura dessa pessoa. Sim. Então, você identificou que tem atraso, identificou que tem alguma coisa diferente, comece a intervir, comece com as terapias, mesmo que lá na frente só que seja fechado um diagnóstico. Mas isso é muito legal porque, olha, vou te dar um exemplo. Como a Luma começou desde pequenininha, hoje, aquelas coisas que eram limitadoras dela não existem mais. Eu vou te dar um exemplo. A Luma ela não conseguia estar nem num espaço com ruído, com barulho. E hoje, a Luma é o terceiro elemento dentro do Balada Kids. A Luma vai dançar nos nossos shows com aquela música ensurdecedora. Tipo assim, tá caindo o mundo, a gente tá com som altíssimo, ela tá lá pulando, dançando. Mas eu acho que tudo isso foi construído. Talvez se a gente não tivesse feito esse tratamento, e eu me incluo no meio, porque para mim é como uma filha também, até hoje ela teria... estaria com essa dificuldade, né? Então, tu percebes muito isso? Tu que lidas com muita gente de pais de autistas, mãezinhas de autistas, tu sentes que esse tratamento precoce ele faz uma diferença absoluta? Não, isso com certeza, isso cientificamente comprovado, não é uma opinião. O ser humano, de uma maneira geral, ele passa por um processo que se chama poda neural. Poda neural significa que até determinada idade, as sinapses cerebrais, que são essas conexões do nosso cérebro, elas estão muito elásticas. Então, se elas estão muito elásticas, a absorção de conteúdo, de aprendizado, de terapia é muito maior do que quando acontece essa poda neural, que acontece lá entre os 5 e 6 anos. Não estou dizendo que após os 5, 6 anos não tenha que se fazer terapia, muito pelo contrário. A terapia, provavelmente, a gente vai fazer a vida toda, mudando, obviamente, os alvos, os objetivos. Entretanto, essa primeira infância, ela é fundamental de ser trabalhada para que a gente possa ter já ali um ganho maior, né, de desenvolvimento, que é o caso da Luma, muito provavelmente, e que é o caso do Pedro, meu filho, muito provavelmente, porque ele também não andava, ele andava na ponta do pé, ele não interagia com os pares, ele não olhava nos olhos, ele não atendia quando era chamado. Isso lá pelos 3, 4 aninhos é que começou a desenvolver. Por quê? Porque ali desde 1 ano e meio nós já estávamos fazendo as terapias intensas. Né? E é engraçado isso daí, porque a gente traz esse tipo de comportamento que as pessoas pensam, não, em todo mundo. Esse estímulo ele tem que ser em todo mundo e no autista também. Por exemplo, quando tu pegas uma criança que começa a desenvolver um inglês, um francês, desde muito nova, o palato, as sinapses vão se acostumando que ela consegue falar igual uma pessoa do estrangeiro mesmo. E a gente, quando vai tentar depois de velho, já fica com aquele sotaque do gringo, né? E é engraçado porque isso é para todo mundo. As pessoas pensam que é só... Não, isso é para todo mundo. E o autista mais do que nunca, porque tem uma necessidade especial, né? Sim, porque ele tem alguns atrasos no desenvolvimento, né? Então, é preciso que seja mais estimulado para a gente correr atrás aí desses marcos de desenvolvimento, desse atraso. Mas é muito legal, porque a gente sempre fala nessa forma do atraso, às vezes de relação, às vezes de fala, mas muitos deles são excepcionais no hiperfoco em alguma coisa. E eu percebo que, geralmente, o autista, ele gosta de determinado segmento, por exemplo, dinossauro. E o cara sabe tudo que pode acontecer em dinossauro. Bandeiras, o cara decora até a de...
O que de mais surpreendente tu já viste nesse mundo? Olha, eu já vi cada coisa. Na verdade, assim, o transtorno do espectro autista, que é o nome científico que é dado, ele é um espectro. Que é o TEA, né? TEA. É um espectro. O que é um espectro? Eu tenho desde um grau muito severo, que precisa de muito suporte, né, que muitas vezes não sabem se comunicar, ou tem muitas estereotipias, enfim, até um espectro, um grau muito leve, que precisa de muito pouco suporte ou nenhum, e que eles socializam bem, se comunicam bem, enfim. Então, é preciso que a gente entenda que nenhum autista é igual ao outro. Uhum. Eles têm ali uma diversidade dentro do espectro. Mas algumas pessoas com autismo possuem algumas habilidades, né, que são realmente singulares. Por exemplo, uma memória fotográfica. Muitos deles têm uma memória absurda, de coisas que aconteceram há muito tempo atrás, né, e que eles conseguem relatar com riqueza de detalhes. Isso é algo também impressionante. Muitos têm um ouvido absoluto, que a gente chama, então eles conseguem reproduzir coisas de ouvir, às vezes apenas uma vez, tá? Eles têm uma sensibilidade muito maior do que a gente, então, a detalhes, a sons, né? Então, tem algumas questões que eu sempre digo. O autismo tem muitas dificuldades, muitas. Mas a gente não pode focar só nessas dificuldades, porque eles também têm muitas habilidades. Línguas, por exemplo. Muitos têm uma facilidade imensa para falar várias línguas. E línguas difíceis. Eu estou falando de russo. Eu estou falando de, sei lá, de alemão. Mandarim. Isso. Que nem foram, eles nem estudaram. Eles viram um vídeo, eles viram alguma coisa e começam ali a desenvolver essa língua. Então, essas habilidades, né, que eles possuem precisam ser trabalhadas, porque muitas vezes isso se torna, inclusive, uma profissão. Sim. Olha, no caso da Lumínia, eu tiro porque tem coisas que ela faz que são impressionantes. Esse lance da memória fotográfica, ela tem muito com data. Tipo, pai, você lembra naquele dia que eu caí e ralei o joelho na praça, tal dia, tal hora, tal, com a roupa tal, isso não sei o que e tal, e o Léo fica assim. E quando ele vai olhar, bateu. Sim. Outra coisa, assim, que eu acho incrível, assim, eu fico brincando, que eu chamo os meus amigos porque ninguém acredita. Eu falo assim, Luma, o aniversário do Armando é dia 12 de agosto. Aí ela fala assim, quarta-feira. E se for em 3045? Vai cair no sábado. E aí tu vai olhar... mas isso é de bate-pronto, não é aquele negócio que... Ela fala em 3 segundos, é uma coisa que eu não entendo. Quer dizer, a gente não entende, a maioria... Aí a gente se pergunta, né? Por exemplo, outro dia eu estava conversando até com meu marido sobre isso. Eu falei assim, como pode, né? Como pode falar tão bem, por exemplo, um inglês? Como pode saber tudo sobre navios, que é o hiperfoco dele? E ter dificuldade para fazer uma letra cursiva, né? Sim. Por exemplo, que é uma dificuldade de coordenação motora fina. Ele gosta de navio? Navios e dinossauros. Dinossauro é uma coisa que muito eles gostam né? muito. Muitos gostam, né? E, então, assim, por isso que eu falei, a gente entende que tem muitas dificuldades, né? Mas eles também têm muitas habilidades. Nai, aí beleza, tu entraste... Fizeste teu concurso, entraste no Estado, e aí tu começaste a ser uma ativista mesmo. Começaste a brigar pela causa. Como foi esse mindset, essa girada de chave? Então, aí quando eu lá em 2016, quando a gente recebeu o diagnóstico do Pedro, a primeira coisa que eu fiz e que eu recomendo também que se faça é buscar uma rede de apoio, tá? É importante que a família seja rede de apoio, que tenham amigos que vivam também aquilo, que vivam essa realidade. E dentro de um grupo, tá? Nós começamos, na verdade, vários grupos, começamos a participar de passeatas. Outro dia até mandaram uma foto numa passeata que teve em 2018, que foi uma chuva, e eu estava lá. Então, comecei a participar desses grupos, né? E quando, em 2019, já nessa gestão, né, desse governo, nós apresentamos um projeto de ter,
Naquele momento era aquilo a proposta, né, de ter um centro especializado que atendesse as pessoas com autismo. E foi aí, a partir daí então, que o governador criou um grupo de trabalho, né, e desse grupo de trabalho saíram já vários projetos, várias legislações, inclusive o órgão do Estado que cuida especificamente dessa área, no qual eu estou coordenando desde 2020. Sim. E aí? Eu vou te fazer uma pergunta. É muito bacana, né? Quando tu vês que tu tens esse apoio e que aquilo que até antes, até para ti, que já era uma pessoa que, poxa, tu fazia direito, teu marido fazia direito, que era uma coisa nova, hoje em dia a gente consegue dar voz e elucidar casos, de repente, que alguém que está vendo hoje esse podcast vai falar, cara, eu não tinha prestado atenção, vou levar o meu filho. Isso. E a gente quebra aquela barreira do preconceito, porque a gente começa a dar voz e dizer que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Olha, Guto, eu vou te falar. Teve um 2 de abril, eu não sei se foi esse agora ou se foi do passado, que, assim, eu fiquei emocionada com a quantidade de pessoas falando sobre o autismo nas redes sociais, né? 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização para o Autismo. E aquilo me deu uma felicidade tão grande. No final do dia, eu estava, enfim, emocionada, chorando e tal. E eu recebi uma mensagem de uma mãe que falou assim para mim, olha, na minha casa, os meus sogros não aceitavam, né, que o meu filho é autista. Só que hoje, a rede social foi tão inundada, a televisão, o jornal, que quando nós chegamos lá para almoçar, eles começaram a querer conversar sobre isso. Então, eu estou te dando um exemplo, né, do quanto que é importante a gente falar, reverberar, mostrar o símbolo, ir para as redes, porque isso vai quebrando barreiras mesmo para as famílias. E assim, levantar esta voz, para mim, não foi uma coisa programada, né? Foi uma coisa que foi acontecendo. Olha, eu recebi o diagnóstico do meu filho, quais são os grupos que tem em Belém que tratam sobre isso, o que a gente pode fazer. E, na verdade, quando nós assumimos esse cargo, nós não esperávamos essa demanda gigantesca. Não, sabe aquela coisa, tu não sabe onde tu tá te metendo? Sim. Era isso, mais ou menos. Ah, olha, governador, a gente precisa ter um centro aqui. O projeto era pequeno, era um centro pequeno, realmente. A gente brinca, é uma salinha que depois a gente vê que a gente precisa de um ginásio, Só né? que quando a gente começou a entender a demanda que existia no estado inteiro, um centro não vai ser suficiente. E veio essa pandemia, foi tudo junto. O órgão foi criado em maio de 2020, foi no auge da pandemia. Então, primeiro, não existia nenhum dado sobre o autismo no estado do Pará. Nós implementamos um cadastro, que é a carteira de identificação da pessoa com autismo. Para você tirar essa carteira, você precisa preencher um cadastro. E aí eu crio a minha primeira base de dados sobre o autismo no estado. Aí eu sei te dizer qual é o município onde tem mais, qual é a faixa etária deles, qual é o serviço que eles estão inseridos. Isso foi um marco para a gente. E entendemos que um centro não era suficiente. Então, nós inauguramos, ainda em 2020, o primeiro centro, o primeiro núcleo, com esse atendimento multidisciplinar, aqui na Arthur Bernardes, em Belém, com 300 novas vagas. Vamos inaugurar agora, em breve, agora, na próxima semana, um núcleo em Tucuruí, que é o segundo, e já temos outros 6 programados aí para abrir no estado. Então, nós entendemos que essa política pública precisa ser descentralizada. Só que são muitas frentes para atuar. Sim. Não é só saúde, não é só um atendimento na área da saúde de qualidade. A gente precisa atuar na educação, a gente precisa atuar na cultura, porque eles precisam estar presentes em todos os espaços. Esporte, né? lazer. Esporte, lazer, empreendedorismo, porque Sim. não tem só criança com autismo. Tem jovem, tem adolescentes que precisam entrar no mercado de trabalho. Então, são muitas frentes de atuação e que nós consideramos que o saldo é muito positivo para 2 anos apenas de trabalho. É muito recente. A gente fica assim meio que maluco, porque a gente realmente vê essa transformação acontecendo. Vou te dar um exemplo. Um dia desse, eu não sei se tem nos outros, mas eu relato e dou nome para as empresas, porque eu acho que a gente tem que valorizar esse lance, não me patrocina, não vou falar, não, negativo. Por exemplo, eu estava no Pátio Belém, e eu vi vaga
para autista. Eu achei aquilo maravilhoso, eu tirei foto. Tipo assim, é muito bacana quando a gente vê essa voz reverberando e vê as pessoas comprando. Isso. Não é uma ideia, é uma comprando causa. uma causa. Isso. Né? Comprando uma causa é muito legal. E é verdade, os shoppings, os cinemas, as praças precisam... sabe, porque antes as pessoas continuavam dentro de casa. Muitos ainda estão. E é engraçado isso daí, porque, por exemplo, a gente estava conversando até antes, a gente que vive essa realidade, eu tenho essa realidade muito próxima de mim, porque o meu irmão é o amor da minha vida e a gente tá junto full time, e Deus o livre, eu sou padrinho da Luma, eu sou o dindinho dela, e a gente começa a ter um olhar muito clínico, né? Mas às vezes a gente sente que tem essa barreira de conversar, tu vai falar, não, negativo, não é, e tem essa barreira que hoje em dia eu sinto que até com esse trabalho que vocês fazem começou a ser quebrada. A gente chama que existem muitas barreiras, né, para pessoas com deficiência de uma maneira geral. E esse comportamento que você está colocando se chama barreira atitudinal, né? É a atitude das pessoas não quererem aceitar, ou não quererem enxergar, não quererem ver. Mas eu penso, sim, que essa realidade já vem mudando bastante. Muito. Inclusive, nos eventos que a gente promove, já começa a aparecer os pais, porque é preciso que se diga que os pais, eles têm muito mais dificuldade para aceitar o diagnóstico do que as mães. E o que acontece? As mães estão sobrecarregadas, adoecidas, inclusive. Então, hoje a gente já começa a ver que os pais estão mais presentes. Eles têm que entender que não é vergonha nenhuma. Nenhuma, muito pelo contrário. Não é vergonha nenhuma. Agora, uma verdade seja dita, né? A gente tem uma voz nacional que é muito importante, que é o Mion, que trouxe à tona isso daí e mostra o dia a dia, mostra as limitações sem vergonha. Tipo, com aquele lance do amor acima de tudo, e é maravilhoso, é lindo de ver. E você vê claramente que o filho do Marcos Mion, o Romeu, ele é uma criança com autismo grave. Né? É alto, é severo, e né? ele fez, assim, os melhores tratamentos do mundo, né? Então, é por isso que eu digo, o autismo é um espectro, nenhum é igual ao outro, e a gente precisa intervir para desenvolver o máximo que a gente pode. E o Marcos Mion é uma voz importante, porque é um cara que, enfim, é um formador de opinião. Sim. Né? E a gente precisa realmente, olha, hoje, por exemplo, vai ter um julgamento muito importante no Brasil inteiro, às 14 horas, que é o julgamento sobre o rol taxativo ou exemplificativo da ANS, que vai impactar de enxurrada todos os planos de saúde no Brasil. E não só para o autismo, né? O autismo uma das causas. E o Marcos Mion teve um papel importante mesmo de gerar esse engajamento nas redes sociais, né, para que a gente consiga ter um rol exemplificativo e não taxativo na cobertura do tratamento, da medicação, enfim, de todos os processos clínicos no Brasil. Então, ele realmente é uma voz importante. Mas é legal isso daí, porque a gente entende política pública como uma voz representativa. Então, às vezes, a política pública, ela não faz... porque muitas vezes ela não tem conhecimento de que aquilo precisa de uma representatividade. Sim. E é muito legal a gente ver que hoje em dia, pelo menos aqui no Pará, que eu estou perto, a gente está tendo políticas públicas que estão levando para frente esse tipo de coisa, e tu és uma frente maravilhosa. A gente vai falar de outros assuntos aqui que eu... Cara, e aí a gente fez um festival de talentos. Sabe que esse projeto foi incrível, porque ele saiu da sala da minha casa. Nós, por incrível que pareça, quando nós iniciamos na coordenação, dentro da Secretaria de Saúde, nós não tínhamos sala. O prédio era precário e estava todo mundo, obviamente, de maneira correta, eivado de esforços para a pandemia. Imagina, ninguém esperou que o mundo ia viver aquilo, né? Então, todas as secretarias de saúde foram pegas, assim, com um turbilhão de coisas. E a gente lá no meio, né? Fomos criadas naquele momento. E a gente reunia, então, muito na minha casa, né? Vamos programar os projetos, olha, o que a gente pode fazer para isso, para aquilo e tal. E se a gente fizesse um festival?
se a gente... Porque a gente sabia, né, que algum desenhava, um cantava muito bem, um tocava, Artesanato. enfim. Tinha uma habilidade. Falei, a gente precisava mostrar isso para as pessoas. A gente precisava, de alguma forma, virar a chave de que não é só dificuldade, né? Existem muitas habilidades que precisam ser exploradas, precisam ser valorizados. A autoestima dele precisa ser trabalhada. E aí surgiu, e se a gente fizesse um Talentos, né? E foi assim que tudo começou, e nós já tivemos 2 edições. Cara, eu acho maravilhoso, eu acho lindo. Um dia desse eu fui tocar um casamento na Assembleia Paraense e no hall dos prédios lá estava tendo uma exposição de... Eu acredito que eram autistas que fizeram. Eu acho que foi do Talentos lá. Cara, eu vi cada coisa assim que me deixou... Eu vi uma escultura de origami. Linda, Cara, que eu falava, não, tu estás brincando. Uma pessoa dessa vende pro Pintura mundo minuciosa. todo. Vende pro mundo todo. Então, às vezes, aquilo que a gente fica, às vezes, né? Não é aquilo como a gente estava falando ainda agora. De repente, esse hiperfoco pode se tornar uma mega profissão. Aquele pode ser um profissional exemplar. A gente só precisa estimular, né? Que eu acho que muito... A gente estava falando do Lucas, que é um sobrinho lindão meu, que é do HQ do Lucas, que a gente já fez alguns trabalhos Balada Kid junto com ele, a gente já fez um clipe que ele animou, a gente já fez um HQ falando de inclusão. O Lucas, tu estava me falando que o diagnóstico dele era um diagnóstico de... que era para ele não ser funcional, né? Era um diagnóstico ruim. O Lucas é uma pessoa muito... um guerreiro, né? Um querido. A família do Lucas também precisa ser parabenizada. E ele é um autista considerado, até então, né, severo, né? E uma vez conversando com a Eliane, ela me falou, olha, o prognóstico era terrível, né? Mas a gente não desistiu, a gente correu atrás. Trabalhamos muitos métodos, inclusive em São Paulo, que não tinha aqui na época. E hoje aí o Lucas é o Lucas das HQs, né? Cara, quem não conhece ainda, procura na internet HQ do Lucas. O cara é um quadrinista incrível, com traço único dele. E aí ele faz quadrinhos a rodo. Eu acho que ele já tem umas 30 edições, 40 com edições. temas muito interessantes, uma linguagem muito acessível para outras crianças. É muito, muito interessante o trabalho do Lucas. Ele é um talento nosso, sim. Né? Aí, ó, musical, artístico. De dança. A gente vê muita coisa. Tem muita gente que fala que muito desses superatletas, eu já escutei falar, por exemplo, do Messi, que o Messi, de repente, tem um hiperfoco de repente, ser um Asper da vida, uma espécie de autismo funcional. O Asper, hoje, ele está dentro do espectro. Porque muitas pessoas com autismo têm algo que a gente chama de hiperfoco. E quando eles têm um hiperfoco, eles sabem daquilo, de tudo que tu possas imaginar relacionados, eles ficam ali focados naquilo. Óbvio que a gente precisa também ver o lado... que não é o lado funcional disso, né? Porque quando você hiperfoca somente numa coisa na sua vida... Meio que esquece do resto. Então, do resto, não interage com outras pessoas sobre outros assuntos. Mas o hiperfoco, quando bem trabalhado, né? Ele traz resultados muito positivos no sentido de que é um trabalho diferenciado que eles podem fazer, sim. Nai, assim, a nível de Brasil, assim, agora é ignorância minha mesmo. Quem são aqueles caras que muita gente acha que, de repente, tem um diagnóstico por causa dessa hipersensibilidade artística? Ou existem nomes, assim, que já foram declarados? Olha, a nível de Brasil, assim, eu no momento não me recordo, mas, por exemplo, tem 2 nomes, que é o Anthony Hopkins, né, que já é ganhador do Oscar, já se autodeclarou, e o Elon Musk também se declarou já como uma pessoa dentro do espectro. Então, assim, agora me vem esses 2 nomes na cabeça. Eles, né? Até parece que precisa ilustrar mais, né? O Elon Musk, que é o maior bilionário do mundo. Mais rico do mundo. E o Anthony Hopkins, que é um dos maiores atores do mundo. Então, para dar uma olhada... Até porque quando a gente traz essa representatividade, a gente também quebra esse lance da barreira a de onde pode chegar ou não. Né? Pode chegar a qualquer lugar, na verdade. Cara, então você,
que hoje está escutando a gente e que acha que pode ter um filho autista, cara, leva. Tem que se cuidar. É importante, Guto, que esse espaço é muito bom por isso, que a gente faz uma prestação de serviço público. Que essa fala seja principalmente para as famílias que estão nos assistindo, tá? É uma fala de tem algum atraso aqui, tem que comparar mesmo com outras crianças. Existem marcos do desenvolvimento infantil. Então, aquela fala do cada criança tem seu tempo não serve mais, está ultrapassada. É uma fala que às vezes é até criminosa, porque faz com que romantiza uma coisa que não é para ser romantizada. E faz com que perca um tempo ali de intervenção precioso, né? Então, por exemplo, eu tenho muitos relatos de mães e pais que vão na consulta e o médico tem essa fala. O pediatra tem essa fala, não, ele está aqui atrasado, mas cada criança tem seu tempo, vamos ver na próxima consulta. Entende? Não é para esperar, não é para esperar. Quanto mais precoce o diagnóstico, Exatamente. mais precoce o tratamento e melhor mais o rápido resultado. a gente consegue trazer uma funcionalidade, Isso. um convívio social. Porque muita gente, às vezes, olha, por exemplo, eu percebo que a Luma, quando a gente diagnosticou, a gente começou desde muito cedo e todo aquela dificuldade social que a Luma tinha de interação com as outras crianças, hoje ela é a que pula na frente. Ela é a que pula na frente, fala, vamos brincar, vem tu, vem tu, vem tu, vem tu, vem tu, vem tu. E aí isso mesmo, desenvolveu a mobilidade social, por exemplo, que provavelmente se ela não tivesse trabalhado terapeuticamente, ela não desenvolveria. O Pedro, meu filho, a mesma coisa. Hoje a gente já precisa trabalhar com ele freios sociais, porque aí ele já ficou... muito dado. Então não pode também, porque aí ele perde um pouco esse time do até onde eu devo ir, né? Chega num restaurante, tem uma mesa com criança, ele já vai lá para cima, e eu falo, ei, não, eles estão comendo, calma. Então já é demais, né? Mas isso é algo que a gente vai trabalhando como vai trabalhando. Tem umas coisas que são engraçadas, assim, da Luma. Uma vez ela chegou com uma senhora bem, bem antiga e tal, ela falou, quantos anos, ela pergunta sempre a idade, né? Quantos anos você tem? A senhora falou assim, tipo 89. Ela falou, quando você vai morrer? Aí me deu uma greve, todo mundo, Luma, pelo amor de Deus. Eles são super sinceros. É uma espontaneidade, né? Ela fez analogia, eu acho que com a bisa dela e tal, já tá perto, né? O Pedro, isso é uma característica que é boa, que não é a gente ruim, precisa explorar de alguma forma. Claro que a gente não pode constranger ninguém, mas é por isso que eu digo, vamos mudar um pouquinho o olhar sobre o autismo, né? A gente perdeu isso, essa espontaneidade. E eles mesmo, adultos, são espontâneos, são verdadeiros, falam o que vem à cabeça. Eles não sabem fazer, e por isso também eles têm muito problema de relacionamento amoroso, porque eles não sabem fazer jogo social. Sabe aquela coisa? Não vou te ligar, que é pra não dizer que eu tô interessada. Não, eu tô interessada, eu vou ligar e ainda vou te dizer, eu tô muito interessada. Eu tô vendo The Good Doctor, né? Isso. E eu tô vendo muito. E é engraçado que os padrões, até quando eles se apaixonam, né? Por que eu não tenho o que falar? Isso. Por que eu não tenho que esconder? Ligar? Por que eu não tenho que ligar se eu tô com vontade? Exatamente. Então, tipo assim, não. Tu tens que fazer um charme. Isso. Mas se eu quero, e eu quero que ela saiba que eu quero, não, mas é engraçado isso, né? E isso é algo que, obviamente, numa sociedade que a gente vive, eles encontram dificuldades. Muitos, inclusive, se relacionam também com pessoas com autismo, que é para estar ali no mesmo patamar, digamos assim, mas não é o ideal. O ideal é que as pessoas compreendam que... Eu já acho que o ideal é o contrário. Sim, é a gente aprender com eles que a gente começou a botar muita questão social de... eu tenho que não olhar na cara dela para ela achar que eu sou importante. Eu tenho que, se ele quiser, ele que levante para falar comigo, porque se eu levantar... Eles não têm nada disso. Então, e a gente não deveria ter também, né? A gente chega muito naquele negócio de... Eu não sei se é um critério de vaidade ou de querer se botar sempre em posição de competição com os outros, que a gente perde essa simplicidade que eles têm de uma forma muito natural. Perde como você colocou, essa espontaneidade, essa verdade, digamos assim, né, que eles têm muito e que isso deve ser valorizado. Inclusive, em ambientes profissionais, isso é muito valorizado. Eu tenho visto isso, claro que agora como uma mudança de chave, né, porque a gente tem trabalhado isso e aí o retorno que a gente tem tido é assim, olha, é o funcionário que
não deixa passar nada. É o funcionário que não falta, é o funcionário que é Que- ali. Que tá Então, eu regradinho, tenho né? tido, assim, nós temos tido retornos muito positivos dessa inserção no mercado de trabalho deles. Exatamente aquilo que tu disse, né? Então a gente fica, às vezes, com aquela ideia do medo de, poxa, será que meu filho vai conseguir? Será? Cara, vai, mas tem que ser estimulado, como qualquer pessoa. Sim. O céu é o limite. Quando tu falaste agora do Elon Musk, eu falava, meu Deus, esse eu não sabia. É. Mas é uma coisa engraçada, né? E tu sabes que, assim, é importante que a gente tenha essa conversa aqui, que essa conversa ela não tem um destinatário específico. Ela é uma conversa que vai para profissionais, para famílias, para todas aquelas pessoas que, de alguma forma, estão interagindo com pessoas com deficiência, tá? Estou falando isso por quê? Porque você, por exemplo, que é um professor... Né? O professor em Sim. sala de aula tem um papel fundamental, não só de identificar, mas também como intervir, como estimular, né? Os profissionais da área de saúde não deixem passar, uma suspeita aqui. Famílias, se viu que tem alguma coisa que, comparadamente com outras crianças, não está no tempo correto, busque, cobre mesmo. Então, essa conversa aqui, ela é muito ampla, né? Você, adulto, que está nos assistindo e que se... Olha, fala aqui nessa aqui, direto. Porque essa daí eu quero que tu firme. Você, adulto, adolescente, que está nos assistindo e que se enxerga com algumas dificuldades de interação social, o masking que a gente fala, que, por exemplo, é você ter que fingir, né, que está adaptado àquele ambiente e, na verdade, você não está, você está em sofrimento, que você traz dificuldades desde a infância, procure ajuda, procure as redes de atenção psicossocial, as redes de reabilitação, não só do Estado, mas do município também, porque nós temos tido um crescimento gigantesco de pessoas adultas que estão sendo laudadas agora na fase adulta. Não, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Agora é pra gente meio que cravar para aquele pai que não tem conhecimento nenhum. Pai e a mãezinha que não tem conhecimento nenhum. Características que devem ser chamadas assim a atenção. De repente o pai olha assim, pô, meu filho se enquadra em uma dessas, ou em duas, ou em três, ou em todas. E que possa, de repente, levar esse pai a pelo menos tentar, pode até não ser, mas que pelo menos que busque o conhecimento de se aprofundar um pouco mais, que pode ser e que pode ser tratado. Existe o autismo, como eu falei, ele é um espectro, então existe uma variação aí de características, mas existem 3 características que são fundamentais e que são clássicas, digamos assim, do transtorno. Dificuldade da comunicação, isso pode ser um atraso de fala, ou uma fala robotizada, ou... Tati-bitate. Isso, tá? Isso é uma característica importante. Sim. É a comunicação. Dificuldade de interação social. A criança que fica isolada. Mais isolada, não olha nos olhos. Que brinca sozinha, Isso. que às vezes pega um brinquedinho, tá todo mundo brincando. Isso em também grupo. é uma característica muito importante. E a terceira característica muito importante é a apresentação de movimentos restritos e repetitivos, ou seja, aquilo que a gente falou do hiperfoco. Eu só quero falar naquilo, eu só quero fazer aquilo, eu só gosto daquilo e eu sou muito apegado à minha rotina, muito apegado. Sair da rotina me desorganiza, né? Isso são 3 características principais do transtorno. Vou te fazer uma pergunta ignorante, tá? Cacuete. Cacuete é uma expressão coloquial, digamos Sim, assim. sou burra nesse sentido. Não, Qual é a expressão certa até para me politizar? Comum, mas é muito importante essa tua fala, porque muitas pessoas podem estar vendo hoje algumas pessoas fazerem isso e pensar, é só um cacuete. Na verdade, isso se chama estereotipia. Pronto, é uma forma... Olha, mais uma que eu aprendi. Não é mais cacuete a partir de hoje para mim, tá? Estereotipia, vamos lá. Todos nós temos algum tipo de estereotipia, digamos assim. Sei lá, mexer no cabelo, coçar a barba constantemente, algum movimento que a gente faz. Entretanto, para as pessoas com autismo, a estereotipia é uma forma dela extravasar algum sentimento. Também, porque como ela tem dificuldade de se comunicar, então, por exemplo, ela está feliz, ela está se sacudindo,
tá se Ou batendo sacudindo, assim, ou não. ela tá ansiosa com alguma coisa, ela tá caminhando de um lado para o outro, tá? O flap de mão, que a gente chama, que Que é é o- aquele sacudir das mãos. Então, são algumas A gente vê características que do são The mais Good Doctor, presentes. sempre que ele consegue alguma coisa, ele fica, né? Aham, Então, até para trazer isso daí de uma forma mais. isso. Para a gente conseguir fazer essa associação. Isso, é uma estereotipia, assim. Agora, Nay, uma coisa que tu me falaste, que eu achei legal, assim, legal, que eu não tinha um mínimo conhecimento. A partir do momento que vocês começaram a fazer a carteirinha e que vocês começaram a cadastrar, em cima disso vocês começaram a ter dados, tu me trouxe uma informação que eu não sabia, que hoje é muito mais comum o autismo em meninos do que em meninas. Sim, isso já é. O autismo, ele é mais comum em meninos do que meninas. Existe uma teoria científica que relata que as meninas, elas têm um mask maior, que a gente chama. Elas mascaram melhor o autismo. Então, é por isso, talvez, que seja diagnosticado mais meninos do que meninas. Mas será que é só pela isso daí, só pela máscara ou não? Tem alguma uma causa? Cientificamente, não. Não. O autismo, ele é basicamente hereditário, uma condição hereditária, ou de condições ambientais. O que a gente chama de condições ambientais? Uma questão que aconteceu durante a gravidez. Então, ele pode vir de causas genéticas ou de questões durante a gravidez. Então, não por que mais em meninos do que meninas, isso não foi ainda trazido cientificamente. É algo relativamente novo, né? Então, no Brasil, para você ter uma ideia, a gente tem profissionais falando de autismo há 30 anos. Isso é muito pouco. Muito? Muito pouco para um país como o Brasil ter aí... Para você ter uma outra ideia, um outro dado, o autismo só foi considerado uma deficiência em 2012. É quase 10 nada, anos, não tem nada. não tem nada. É por isso que tem tanta A gente brinca, 2012 eu estava desassistência. saindo do jeito inocente, parece que foi ontem. É isso aí. Então, a gente realmente precisa falar, construir políticas públicas, enfim, fazer esse trabalho de conscientização mesmo e visibilidade. Nay, duas coisas agora. Quais são os próximos projetos? O que a gente pode esperar de coisa legal que vai vir para os papás, para as mamães, para os autistas de maneira geral? Olha, a gente vai... eu até dei um spoiler no início, né? Nós vamos, em breve, inaugurar mais um centro no sul do estado. Fora da capital. Fora da capital, primeiro fora da capital. Isso está gerando uma expectativa enorme. Temos programado também, ainda para este ano, mais um em Capanema. Isso vai vai desafogar, Desafoga, né? Então, também é uma vitória muito grande. Nós temos programado capacitações, nós fizemos para 7 municípios, queremos fazer para mais 7 municípios. Conseguimos uma segunda especialização pela Universidade Federal Rural da Amazônia. Nós tivemos a primeira especialização em autismo pela UEPA, que é um projeto nosso. Essa turma vai estar sendo formada agora. E temos, assim, uma quantidade gigante de projetos de adaptação de espaços, tá? Não estou falando só de espaços de saúde, não. Estou falando de praças públicas. Temos esse projeto já rodando aí. E, assim, essa infinidade essa questão, por exemplo, do apoio ao profissional. Nós vamos formar uma turma e vamos abrir uma nova turma de um projeto que se chama Norteia Pará, onde a gente capacita profissionais de RH para contratar pessoas com autismo. Então, ela também vai ser implementada, mais uma turma em órgãos, e foi um sucesso. Cada aluno tinha que fazer um trabalho dentro do seu órgão. Então, assim, tem muita coisa aí boa que tá vindo aí. Trabalho em parceria com a SEDUC. Em 2 anos, nós fizemos um trabalho que não foi feito em 20. Essa é a realidade. E aí os números estão aí, os projetos estão todos publicados. Nós estamos sendo cooptados por outros estados, inclusive, já tivemos visita para conhecer esse trabalho. E aí o que começou a acontecer? As famílias de pessoas com deficiência, de uma maneira geral, começaram a nos cobrar também, né? Por quê? Por que só para o autismo? Por que não para as outras deficiências? Tem um grupinho que é o Mãe de Anjos. Sim. Que, rapaz, eles me mandam mensagem o tempo todo e o Balada Kids é apaixonado por eles. Conheço. E quando tem clipe, eles mandam as crianças com a gente é apaixonado por um bocado. Mas é engraçado isso, né? Que a gente vai criando um carinho e um amor por diversos
Sim. tipos. Claro, né? e hoje a gente já entende onde vai, olha, tá faltando isso. E só que, para que você possa aumentar o seu alcance de trabalho, você precisa também aumentar a estrutura, né? Hoje, a estrutura que a gente tem... Não só física, como pessoal, que Claro, precisa de estrutura braços de tudo. humanos que Isso, te ajudem a exatamente. desafogar, porque uma pessoa só fica maluca. Isso. Então, hoje, de fato, a minha equipe é bem pequena, tá? Vai crescer muito, tu vai ver. Perto daquilo que a gente fez, aí vocês podem, a gente fica bem aqui na esquina, na SESP, é uma sala pequena, uma equipe pequena, então para que a gente possa realmente, porque nós temos sim interesse de ampliar esse trabalho, para que a gente possa realmente ter esse apoio, esse sucesso nessa empreitada, a gente precisa da parceria de todas essas famílias de pessoas com deficiência, né? Porque não adianta criticar um trabalho que está sendo bem feito porque, Não, muito. porque muito. ele está sendo bem feito só para uma causa. É preciso fazer alguma coisa para que este trabalho seja ampliado de alguma forma para as outras causas também. Cara, maravilhoso, Nai. Agora eu queria que tu desse o serviço. Tipo assim, gente, onde procurar, de que maneira cadastrar. Ótimo, Entendeu? perfeito. Nós ficamos hoje dentro da Secretaria de Estado de Saúde Pública, que fica aqui pertinho na Lomas Valentinas, com o Almirante Barroso. Lá é a Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo, então se você também tiver alguma demanda e quiser levar de maneira pessoal, fica à vontade. Entretanto, nós somos atuantes nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, nós temos um site, no site da CESPA tem uma aba para tratar sobre o autismo. Nessa aba, você já pode mandar e-mail para tratar sobre qualquer outro assunto e fazer o cadastro da carteira de identificação, anexar os documentos, que com 45 dias úteis ela chega na sua residência. Olha que legal, já dá para fazer online, então. Dá, a gente fez então, por isso, para que todo mundo possa ter acesso. Olha, já tá na hora de ter a tua carteirinha, Com certeza. Hein? Nai, beleza, dá para tirar a carteira online, tá muito fácil. E a pessoa de posse dessa carteirinha, quais os benefícios que ela tem? Essa carteira é fruto de uma lei nacional chamada Lei Romeu Mion, que foi um projeto proposto pelo Marcos Mion, e que ela garante atendimento integral e prioritário em todos os serviços públicos e privados. No estado do Pará, ela tem um diferencial. Nós incluímos um contato de emergência, tá? Incluímos uma possível alergia e incluímos nessa carteira as características do autismo. Por quê? Porque como ele é uma deficiência invisível, as famílias tinham que ficar justificando porque está numa fila de prioridade ou apresentando laudo. Então, essa carteira veio sanar essa... Aquele mal-estar da pessoa te olhando, por que tu estás furando a fila, é mal né? educado, por quê? Então, ela veio dar uma dignidade mesmo de um direito de garantia de prioridade de atendimento. Uma pergunta, cultura, a gente consegue se expandir essa carteirinha de entrar no cinema, Com certeza. entrar num Com teatro? certeza. Tem gratuidade, inclusive, sim. E outra coisa, beleza. Para tirar a carteira, precisa-se de um laudo. Sim, é obrigatório. Como esse laudo é feito? Com quem, aonde, qual é o médico que diagnostica isso daí? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque existe um mito no Brasil de só quem lauda pessoas com autismo, que é o CID-84, é o neurologista ou o neuropediatra. Isso é um problemão para a gente, principalmente para quem trabalha no SUS, porque o neurologista e o neuropediatra é um dos profissionais mais difíceis de se encontrar. Então, a gente tem casos de município que está com chamada aberta e não aparece o profissional. E a verdade, a realidade é de que não é só ele que pode laudar autismo. Os pediatras podem laudar autismo, devem laudar sobre autismo. Fica mais fácil assim. Exatamente. O clínico geral pode laudar autismo, o psiquiatra pode laudar autismo e o neuro também. Então, aí a gente já amplia a rede. Aonde encontrar esses profissionais? É importante dizer que a responsabilidade por esse atendimento ela é compartilhada. Ela não é só do governo do estado. Sim. Ela é também do município. Então, as UBSs... tá? Onde tem pediatras, podem e devem atender pessoas com autismo. As UBSs, além do pediatra, ela tem equipe multi também. E aí eu estou falando de psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, ela deve ter. Então é importante a gente correr atrás disso para que a rede do Estado não fique sobrecarregada. Isso. Nai, para mim foi maravilhoso esse papo. Olha, eu vou te dizer que até eu, que tenho uma sobrinha, cara, me tirou várias dúvidas. E é engraçado esse bate-papo,
Porque a gente também aprende constantemente, Claro, né? todos os dias. É muito legal Eu quero isso. agradecer o espaço, agradecer toda a equipe. Eu quero agradecer a oportunidade de falar não apenas do trabalho, não. Na verdade, a gente falou menos de tudo foi do trabalho, mas falar da questão do autismo que precisa ser visualizada como condição de deficiência invisível, para que a gente possa cada vez mais ter visibilidade e, consequentemente, inclusão. Muito obrigada pelo espaço, Guto. Meu amor, que Deus te abençoe e que esse trabalho cresça cada vez mais. E no que precisar da gente, Obrigada. sabe que pode contar. Gente, ver o pódio com essa lindeza, Nayara Barbalho. Conhece o trabalho dela? É lindo.